Eu vou falar um pouquinho de cada palestrante agora dessa mesa. Vou falar primeiro do Fernando Borges, engenheiro civil, formado em 87 pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Entre 2007 e 2008, atuou como gerente técnico de construções e comércio na construtora Camargo Correia. Trabalhou na prefeitura do município de Guarulhos entre 2009 e 2010, onde dirigiu o Departamento de Planejamento e Projetos da Secretaria de Transportes e Trânsito da cidade. Trabalhou na São Paulo Transportes, a SPTrans, responsável por intervenções viárias no município de São Paulo. É o atual gerente da área de Estudos Especiais de Impacto no Sistema Viário da Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo. Constantino Salva Cripiades Filho, acertei? Arquiteto, se formou na PUC em 1983, na FAU-PUC, desculpa. Efetivo na prefeitura desde 1987. Fez parte da Secretaria do Planejamento, Secretaria da Educação. Atuou nas subprefeituras de Itaquera, do Itaim e Guaianazes. É o atual coordenador de Planejamento e Desenvolvimento Urbano da subprefeitura do Itaim Paulista. É especialista em design para movelaria através do SENAC. Vander Ramos, jornalista desde 1984, tecnólogo em tecnologia digital, formado pela própria Universidade de São Judas Tadeu, proprietário da agência de notícias Central Leste Notícias, que atua no bairro do Itaim Paulista e São Miguel. É o único portal de notícias da internet que já publicou mais de 3.000 notícias sobre as duas regiões e o primeiro a divulgar as propostas da criação de corredor e terminal de ônibus no Itaim Paulista. Vamos iniciar, então, os trabalhos com o Constantino, que vai explicar sobre toda a região da subprefeitura do Itaim Paulista. Constantino, por favor. Desligar o celular. Vou apresentar umas imagens. Eu trouxe um pendrive, então vou soletrar ele lá. Legal, só tirar aqui. Quanto tempo eu tenho? Eu tenho meia hora. Legal. Boa tarde a todos. O Fernando já fez uma apresentação, então eu vou prosseguir daqui. Hoje, atualmente, eu estou na coordenação de Planejamento e Desenvolvimento Urbano da subprefeitura do Itaim Paulista. Então, eu preparei algumas imagens para vocês. Aqui é um visual de como é o Itaim Paulista hoje. É mais ou menos isso na região inteira. Aproximadamente isso na região inteira, e nós temos ali no meio um parque linear. Essa imagem mostra bem isso tudo. Quando eu fui convidado para participar aqui com vocês, eu tive uma grata surpresa, porque eu não imaginava que tivesse tantas pessoas estudando o Itaim Paulista e trabalhando na área do Itaim Paulista. Então, eu fiquei muito surpreso, adorei poder receber as pessoas lá, fazer uma pequena visita primeiro. Acho que vocês ontem já viram uma entrevista que eu participei. E fico muito, muito contente de ver que tem muita gente pensando em como planejar a área de Itaim, que é uma área, como toda periferia de cidade grande, periferia de São Paulo, é uma área sempre um pouquinho abandonada, um pouquinho esquecida, é uma área que fica sempre à espera das intervenções na região. Então, tinha preparado uma outra apresentação para vocês, mas eu sei que vocês já viram tudo do Itaim, todos os dados, muito mais do que eu já tinha, né? Então, eu vi as informações. Eu vou voltar aqui um pouquinho os slides, só para segurar nesse um pouquinho.
eu vi que vocês já conhecem a região melhor do que muita gente de lá. Vocês conhecem todos os índices, todas as áreas, todas as melhorias e o que está sendo proposto para lá também. Então, eu mudei minha apresentação para falar algumas outras coisas e poder deixar um espaço aberto para discutir, né? Então, aqui é onde fica o Itaim Paulista, dentro da cidade de São Paulo. Aí uma pequena imagem aérea de 2010. Uma imagem de 2010. Vocês podem ver que não tem nada verde no Itaim Paulista. O índice de área verde por habitante lá é muito pequeno, eu vou falar disso daqui a pouco. E ela faz parte, no extremo leste de São Paulo, ela divisa ali à direita com Itaquá, Poá, Ferraz e Vasconcelos. Nós temos uma fronteira de 4 cidades ali naquele canto, bem na extremidade. Aqui são os rios e córregos de Itaim Paulista. Nós temos 6 principais. O primeiro aqui na divisa. Depois vocês podem contar o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, que já é na divisa com Itaquá. O bem no meio é o Lajeado, que vocês tão bem conhecem e até melhor do que eu. É aquela linha roxa que mostra a divisão entre os 2 distritos, o distrito de Itaim Paulista com o distrito de Vila Curuçá. Ele divide a subprefeitura ao meio. Aqui um mapa que fala das áreas verdes por habitante na cidade de São Paulo. Ali tem todas as subprefeituras. A subprefeitura do Itaim tem, em 2011, 2 metros quadrados de área verde por habitante, sendo que a média da cidade é 12,5. Né? Nós estamos em 21º lugar nessa medição de 2011. Esses são os parques que nós temos lá no Itaim. São pequenas áreas que resistiram à ocupação, que resistiram à possível invasão das áreas que tem acontecido agora. Então, nós temos esses 460 mil metros, que é o pequeno pulmão do Itaim Paulista, é o que foi possível salvar até então. Temos um parque mais novo aí, que é o Central do Itaim, foi fruto de desapropriação recente, e ainda uma parte dele está sendo discutida o pagamento. Ainda não foi concluído. Agora, eu tenho algumas imagens dos parques. Vocês não estranham que está em vermelho, é porque foi uma imagem infrared. Então, tudo que está em vermelho seria verde. Né? Aí é o Parque Chácara das Flores, que é exatamente no córrego do Lajeado, exatamente na estrada Dom João Neri, a área de estudo de vocês. Esse parque é essa área principal no centro, essa área principal aqui. Esse azul aqui é a avenida, né? Aqui é o parque, aqui é um loteamento novo que existe lá no local. Mais 2 parques, Parque das Águas, Parque Ecológico Chico Mendes, que talvez seja o mais famoso lá do Itaim. Parque Ecológico Central, que é esse mais novo. Então, metade dele já foi consolidada, a outra metade ainda está em fase de negociação com os antigos proprietários. O Parque Linear do Itaim é essa linguiça que vocês veem aí, bem reduzido, ele praticamente é só a margem do córrego, né? A margem do córrego Itaim. Tem pouquíssimos equipamentos, mas ele é muito extenso, ele tem 3 quilômetros praticamente de extensão. Aqui, o Parque Linear do córrego Água Vermelha, que é aquele que apareceu na primeira foto, onde tem vários equipamentos, vai ter outras imagens mais para frente. O Parque Santa Amélia, que é bem no extremo do Itaim, bem aqui embaixo, na divisa quase com Ferraz. E o Parque Quisizana, que é próximo do Chácara das Flores, que está depois desse loteamento particular. Então, sobrou essa área que foi conseguido também ser congelada para a criação do parque. Né? Bom, eu vou passar algumas imagens, mais para que a gente possa depois discutir alguma coisa também. Né? Aqui é a proposta do que o plano diretor, que está em vigor desde agosto do ano passado, propôs para o Itaim, as 2 macroáreas. Então, essa macroárea vermelha lá em cima é a macroárea onde está a Marechal Tito, que é a principal avenida do Itaim. E está na divisa
com São Miguel. Ao norte do Itaim, nós temos a subprefeitura de São Miguel Paulista, que é dividida pela linha do trem. Então, toda essa extensão que vocês veem aí, praticamente, bom, nós temos ali a divisa do Itaim, aquele traço mais grosso, né? Dali até o fim do município, existem apenas 2 transposições da linha do trem. 2 viadutos para toda essa área. Então, vocês imaginam como é que é o tráfego lá, né? Nós temos o viaduto da China, que é um viaduto antigo, que já tem acho que uns 40 anos mais ou menos, e temos um viaduto Carlito Maia, que tem uns 20 e poucos anos, que foi feito quase na divisa com Itaquá, próximo ali do hospital. Então, são as 2 passagens possíveis para quem está no Itaim e quer ir para Ayrton Senna, por exemplo, para a rodovia, ou quer atravessar para outra subprefeitura. Isso gera uma série de problemas práticos para nós, porque essa área toda era Itaim Paulista. E nós não conseguimos ficar atravessando a linha para lá e para cá. Quando foi feita a redivisão das subprefeituras, ali ficou a área de São Miguel, porque é contíguo, né, ao restante da área, e nós ficamos da linha de trem para cá, que a barreira natural é a linha. Bom, aqui são os eixos de estruturação previstos não, existentes, são as 3 estações de trem da CPTM que existem lá. Aquela linha escura em cima coincide com a divisa, é a linha do trem, e as 3 estações. A do meio é a do Itaim Paulista, atrás aqui Jardim Helena e à frente Jardim Romano. Esses 3 perímetros que foram demarcados em cinza são os perímetros previstos no plano diretor, como eixo de estruturação existente, que são os raios em volta das estações. Na sequência, nós temos os eixos previstos, que são dos corredores. O corredor que vai da estação ali do centro do Itaim Paulista em direção ao centro, ao Parque Dom Pedro, então ele vem pela Avenida Marechal Tito, e o outro corredor, que é esse que desce, ele vem em cima da Avenida Dom João Neri, junto do córrego, nas proximidades do córrego. Esse é o mais importante, é o que vai chegar até... Legal. Melhorou bem. Eu preciso dizer para vocês que eu não sou da área acadêmica, não dou aula, eu gosto muito da área, mas não participo ainda. Então, ali, saia daqui da estação do Itaim, em direção ao centro, vai unir com a Avenida São Miguel, Celso Garcia, outro trecho vai pela Radial Leste, até o Parque Dom Pedro. E este aqui, que eu estava falando que é o mais importante, ele sai daqui do Itaim Paulista e vem descendo ao longo da avenida, atravessa as outras subprefeituras, atravessa Guaianazes, Cidade Tiradentes e vai até São Mateus. Um trecho dessa área vai ser ligado ao monotrilho que chegará em São Mateus. Também não vou falar muito disso porque é tema do Fernando, né? Então, são pinceladas da região. Essa é a proposta de zoneamento que está na Câmara, é a proposta final, que foi para a Câmara para o Itaim Paulista. O que nós temos lá? As áreas das estações, aqui, que já tem como eixo existente, como ponto de centralidade existente, a possibilidade de um coeficiente de aproveitamento até 4 vezes a área do lote. Esta ligação e esta ligação é o eixo previsto. Então, atualmente, quando aprovada a lei, terá possibilidade de construção até 2 vezes a área do lote, e assim que começarem as obras, passará a ser de 4 vezes a área do lote. Então, são os vetores de desenvolvimento e de concentração que se pretende na região. Aqui existe uma zona de centralidade, aqui também, essa é a Avenida Tiburcio de Souza, e aqui continua a Marechal Tito até a divisa. Então, essas áreas lindeiras foram deixadas aqui para ter a possibilidade de um uso comercial, uso misto, uma maior concentração também. O restante de Itaim, em cinza, zonas mistas, e ZEIs para todo lado, né? ZEIs são, vocês já conhecem, mas é aquela faca de 2 gumes. Então, ela serve para
permitir a regularização de quem já está lá, de quem ocupou as áreas ou que fez os loteamentos e não conseguiu regularizar, não conseguiu aprová-los. Então, é uma oportunidade em 100 dos ex de ser contemplado com essa regularização, com essa possibilidade de regularização, mas, ao mesmo tempo, elas seguram tanto os outros usos, os usos não comerciais. E aqui é tudo área mista. Estas áreas aqui de ex é onde nós temos os conjuntos. Então, nós temos grandes áreas aqui com edifícios de CDHU, Coab e iniciativa privada também, e em que nessas áreas não se pode construir uma lojinha. E todo mundo lá pega a garagem, pega a vaga, transforma na garagem, da garagem transforma no boteco, transforma na lojinha, isso tudo informalmente. Problemas sérios para nós, para mim e para a minha equipe lá, porque nós fazemos, além das bondades, nós fazemos as maldades também. Então, fechamento de empresa, lacração de estabelecimento, todas as questões de fiscalização acabam vindo para nós tomarmos as providências. Lógico, a cidade lá é informal. A maioria das construções é irregular, ninguém aprova a planta, né? Porque ou você aprova a planta, ou você compra o cimento. Ou você contrata o arquiteto, ou você compra o tijolo. E é bem assim, né? Às vezes as pessoas até podem contratar um arquiteto, porque a gente tem essa condição de saber exatamente aonde atuar, como cobrar, o que fazer, mas eles vivem bem no limite do orçamento. Não é possível. Então, já é difícil comprar o lote, eles compram um lote irregular, então a população vai comprar um lote de quem burlou o sistema, loteou, passou diretamente para as pessoas, sem fazer a doação da área pública, sem fazer a entrega das áreas institucionais. Por isso explica que o Itaim tem tão pouco verde. Então, quando é necessário fazer um parque, tem-se que desapropriar. Quando é necessário construir um hospital, tem que desapropriar. Nós estamos tentando lá indicar áreas para construção de escolas, de creches, de AMAs, ambulatórios. Desculpem. E não há área pública. As áreas públicas são muito pequenas. Normalmente, as áreas que se conseguiu que permanecessem públicas são encostas, são áreas alagadas, são áreas impossíveis de construir, porque as melhores também já foram ocupadas, né? O pessoal invadiu, tomou conta, e é muito difícil de que se consiga retirá-las sem que tenha uma ação judicial. Obrigado. Então, um pouco do zoneamento aqui. Esses verdes, vocês conseguem ver direitinho, são os parques. Aqui o Chico Mendes, aqui o Parque Linear, aqui existe um CDM com piscinas, aqui tem o Parque Central, aqui o Santa Amélia, eu não troquei o nome, aqui uma outra parte do Parque Linear. Então, todos esses verdes são os 8 parques definidos. Não há mais área verde em Itaim, né? Precisa ser desapropriado e começar de novo. Existe uma área verde aqui, que são as hortas, que já foi falado um pouco, eu vou mostrar umas fotos também. Aqui é a Praça Mãe Preta, essa redondinha aqui. Então, vamos continuar. Um ponto que vai ser discutido, mas que é importante citar, é a questão do terminal viário que vai ser feito no Itaim Paulista. Esse é um trecho do projeto. Esse projeto ele prevê a desapropriação dessa área toda, até o córrego, que é objeto de estudo, né, o lajeado. Aqui, hoje, é o centro comercial do Itaim. Uma boa parte do centro comercial do Itaim. Aqui, isso deu discussão e vai dar ainda muita discussão, porque foi feito o decreto de utilidade pública, então a área ficou praticamente congelada, ainda não foi desapropriada, mas será para que seja feito o terminal. Esse terminal aqui deve ser o de interligação com a estação de trem que está aqui a passarela redonda, a helicoidal. Então, o pessoal desce do trem, já vem para o terminal, pega o ônibus ou vice-versa, ou vem o ônibus de Itaquá, vem o ônibus de Guarulhos,
vem ônibus do centro, é um terminal de transferência, né? Pré-embarcado, o pessoal paga antes para entrar. Uma das críticas que existem do comércio lá é que, além do terminal desapropriar todas as áreas comerciais e que são de alto valor, normalmente são lojas alugadas, então não há fundo de comércio, a prefeitura vai indenizar apenas as construções e os terrenos. Então, quem tem a loja montada aqui vai ter que se virar para ir para outro lugar, comprar um ponto, formar ponto, clientela, etc. Além disso, a crítica é que as pessoas não vão sair do terminal. Então, hoje, as pessoas descem aqui da estação e vêm à avenida para pegar o ônibus, ou pegam o ônibus por aqui. Mas tem loja, então o comércio sobrevive, porque as pessoas compram aqui, vão para casa, voltam. Então, isso deve acabar. As pessoas deverão passar a consumir no ponto inicial ou no ponto final, né? É outra crítica dos comerciantes de lá. Para vocês terem uma ideia, essa área aqui, olha, ali está a rampa helicoidal, essa área toda desapropriada, todo comércio de pequeno porte. Aqui na Avenida Marechal Tito tem vários comércios importantes, né? Este terreno ainda hoje está vazio, que é um terreno que iria ser construído uma ETEC e uma FATEC. Depois mudou-se de ideia, ia ser uma AMA, depois não era mais AMA, era UBS, depois não é mais nada, porque vai ser desapropriado. É uma área muito grande. Aqui teria uma ETEC, uma FATEC e um polo gerador de atividades comerciais ligadas às escolas. Seria uma incubadora. Não vai acontecer mais nada disso. Aí é uma outra foto um pouco mais de longe, para mostrar aqui também a estação, só que o Itaim está do outro lado, né? Aquela passarela é essa ponta, essa área aqui é que vai ser desapropriada, e aqui é todo o centro comercial do Itaim Paulista. Bom, agora tem uma série de fotos aéreas que é para posicionar um pouco da situação atual do Itaim, né? Eu acho que vocês não precisam de mais dados. Dados vocês têm, os córregos vocês conhecem, vocês vão fazer uma visita lá amanhã. Então, tudo isso se complementa. E eu queria mostrar algumas fotos aéreas que são bem interessantes para ter uma visão de alguns conflitos, não só na área de trabalho de vocês, mas no Itaim como um todo. Então, aí, essa é a avenida, a estrada Dom João Neri, e aqui é o córrego Lajeado. Aqui tem uma escola recém-construída. Aqui tem um terreno que é do CDHU e que, como vocês podem ver aqui, tinha uma invasão que nós tiramos uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e o pessoal esconde aqui porque tem um desnível em relação à rua. O mato é alto, quando você vê, já tem a casa lá funcionando, morando. Aí tira o pessoal, é aquele drama de sempre, chama a polícia, faz a demolição. Hoje, esse terreno tem um container do CDHU, onde fica um guarda tomando conta, para evitar as invasões. Aí é o mesmo terreno visto de outro ângulo, né? Aqui o córrego Lajeado, numa foto de 2011. A área que ele entra embaixo da avenida, da linha do trem, e segue em direção à avenida aqui. Então, aqui é a Avenida Marechal Tito. Esse trechinho é o início do recorrido de vocês. Ele vem nesse sentido, indo para o Rio Tietê. Todos aqueles 6 córregos que eu citei no começo são afluentes diretos do Tietê. Nós temos lá no Itaim Paulista 40 quilômetros de córregos. Então, a prefeitura sofre um pouco para poder cuidar dessas áreas. São 80 quilômetros de margens para capinar, para limpar, para não deixar ocupar. E a maioria deles, vocês vão ver, é ocupada por moradia de baixo padrão. Bom, aqui é o córrego Lajeado também, um dos conjuntos que foi feito lá pela iniciativa privada com financiamento público, né? Aqui ao lado é o Parque Chácara das Flores. Então, nessa região do parque, existem vários conjuntos que foram construídos, inclusive aquele loteamento que eu falei para vocês no começo, que é do outro lado da avenida, em frente.
Esse loteamento foi feito um termo de ajustamento por conta das árvores, para que pudesse ser remanejadas, tudo, mas ele ainda não foi liberado, não estão vendendo, ele tem pendências de regularização. E aí o córrego, alguns dos nossos córregos, né? Vocês podem ver uma Kombi jogada lá. Isso acontece dia sim, outro também. O pessoal rouba o carro, depena um pouco, empurra para dentro do rio, aí vem as formiguinhas e retira uma porta, aí vem outro, retira a roda, aí o carro some. Quando dá tempo de retirar da beira do córrego, nós retiramos e levamos para a subprefeitura, para um destino final que seria um leilão de carcaças. Mas, normalmente, passa o catador com a serrinha na mão, serra um pedaço, leva no carrinho, serra outro pedaço, leva no carrinho. Então, isso acontece o tempo todo. Normalmente, depois do primeiro roubo, eles incendeiam também. Põe fogo no carro e larga lá. Bom, aqui é aquela área da Praça Mãe Preta. Em 2013, aqui estava em construção um ecoponto. Hoje já foi inaugurado. É um ecoponto numa região bem central do Itaim, super importante, porque as pessoas param de jogar lixo e entulho nos pontos viciados, na rua, e trazem aqui. Hoje ele não está mais desse jeito, já o ecoponto está formado. Aquela área de horta, que tem deste lado da ponte e deste outro lado da ponte, aqui é o córrego Água Vermelha. Essa área tem um senhor, que é o proprietário, ele cuida lá da área, planta, fornece para a cidade de São Paulo, para os mercados, para vários locais. Tudo indica que ele já vendeu essa área para a especulação imobiliária, para ser construído conjuntos com essa tipologia. Vocês veem, aqui tem um, aqui tem outro, são vários conjuntos que têm a mesma cara. Predinhos de 4, 5 pavimentos, sem área verde dentro, né? Sem nada. Aqui é uma área, aqui é outra, aqui é outra. Isso tudo deverá ser povoado de prédios. Aqui tem uma infraestrutura grande, tem 3 unidades escolares, aliás, 2 e uma quadra. Aqui é a quadra coberta, o MEI-MEI e o MEI-MEF. Aqui o outro lado da horta. O compromisso, dizem que ele vendeu, mas o compromisso dele é ficar lá ocupando para que não haja invasão. Então, até que as empresas resolvam construir, ele vai ficar tomando conta da área. Não tenho confirmação dessa informação, mas é o que todo mundo lá fala. Aí outro ângulo. Outras vistas aéreas. Aqui, este córrego aqui, é a divisa do Itaim Paulista, aquela lá do lado com Itaquá, lá no fim. Então, aqui é São Paulo, aqui é Itaquá. Aqui é uma... Como se diz? Atrás desse conjunto é a propriedade da Uzi Minas, que se utiliza da linha férrea para transporte de aço. Então, eles fazem aqui um entreposto. Vai do trem para o caminhão e vice-versa. Aqui é um pequeno shopping. A gente chama de pequeno shopping assim, elogiando bastante. Aqui tinha o cinema mais barato, mais econômico de São Paulo, que custava R$3 o ingresso durante a semana. Passava filmes bons. Então, existe um supermercado e algumas lojas, quase que uma galeria, não chega a ser um shopping. O shopping novo será aqui, nessa área industrial, onde era a propriedade da Mesh e da Texima, as indústrias de têxteis, que é uma vocação da área do Itaim. Então, um dos shoppings é aqui, o outro é lá, bem no começo, perto da subprefeitura. Eu também vou mostrar para vocês. Que é exatamente aqui. Aquele ali é o viaduto da China, o que transpõe, o mais antigo. Aqui a linha do trem, deste lado São Miguel, deste lado Itaim, supermercado da Avó. Essa laje já foi totalmente demolida, porque aqui vai sair o outro shopping. Como vocês podem ver, aqui é o muro do mercado, aqui é o muro da CPTM, e aqui temos 250 famílias. O pessoal aqui do meio não tem geladeira, porque não passa no corredor.
Não adianta comprar geladeira, máquina de lavar, que não passa. O corredor lá tem, quanto muito, 80 centímetros. São lugares com 2 pavimentos, às vezes, né? Então, foi feito um trabalho aqui junto da Eletropaulo para tentar organizar aqui tudo, retirar a fiação, fazer um trabalho de qualidade para evitar incêndio. A Eletropaulo não conseguiu. Aqui é uma das áreas que está prevista para ser removida com o viário. O viário deverá passar o ônibus aqui na frente e aqui deverão passar os carros e depois unir novamente lá. Aqui entra um pouco naquela discussão que o Wander deve falar com vocês também, da escolha das áreas onde vai ser feita a desapropriação. Os grandes comércios preservados, os pequenos comércios preteridos. Isso é uma coisa legal para a gente discutir também. Córrego Itaim. Olha que legal aqui. Essa aqui é uma aduela da passagem do córrego e a pessoa construiu em cima da aduela e ao lado da aduela, e em toda a margem, em toda a outra margem. E isso aqui, quando enche, chega aqui na avenida. Então, quando sobe a água aqui, ela transborda no nível do asfalto. Então, vocês imaginam a situação desse povo. Então, esse é um retrato de uma parte dos córregos lá. Vocês vão conhecer o lajeado, mas nós temos 6, tá, para escolher a tipologia que quiser, né? Então, aqui já tínhamos feito uma ação de desfazimento. Ficou uma aqui no meio, que se recusou a sair, aqui foi tudo demolido, ali foi tudo demolido, até ali. E hoje, eu não tenho uma foto atual, mas eles já voltaram. Já tem construção de novo no local. Aqui, se vocês acharem, tem a nascente do córrego Tijuco Preto. Ali é uma propriedade particular, um prédio, né? E aqui é a favela toda, o início do córrego Tijuco Preto. No córrego Tijuco, nós temos mais ou menos 3.000 famílias morando na beira do córrego, daqui até o final dele. Este eucalipto aqui precisa ser removido, porque o eucalipto desgalha, vocês sabem. Ele solta os galhos enormes e atinge as casas. E o bombeiro não vai lá fazer o corte se não removermos todas as casas debaixo do eucalipto. Então, o eucalipto permanecerá lá mais algum tempo. Córregos ocupados. Nossa situação lá. Construção, 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 até o limite da margem do córrego, né? Então, aí tem vários exemplos para vocês. O córrego ali todo completamente ocupado. Mais córregos ocupados. Aqui, o córrego Itaim, que tem um trecho lá de margem ainda existente, tem alguns equipamentos. É um pequeno parque linear do Itaim. Esse é bem linear mesmo, é bem estreitinho. Mais do córrego Itaim. Aqui uma parte do parque linear, para mostrar, praticamente tem só as calçadas. Aqui, impossível, né? Não é possível entrar com uma máquina, não é possível fazer manutenção. O pessoal, quando tem que limpar aí, entra dentro do rio com botas altas e faz tudo na mão. Aqui, um dos problemas, não é no córrego lajeado, mas quem for lá amanhã vai ver que tem um igualzinho lá. Eu não tenho fotos para apresentar. Rua, córrego, esse córrego é o córrego Rola Moça. O que acontece? A água sobe, desbarranca, desce, derrubou a calçada, derrubou a sarjeta, guias e sarjetas, começou a derrubar o asfalto. Até que um dia chegou na adutora da Sabesp. A adutora tinha 75 milímetros, em 2 horas a rua ficou assim. Derrubou a rua inteira. Com ameaça de derrubar essas casas, com várias ameaças. Então, o trabalho ao longo dos córregos, além da criação do parque, da contenção de encostas, é muito maior do que aparenta, né?
mais uma vista aérea do mesmo local. E aqui fica um convite. Nós vamos ter, nas subprefeituras todas, os planos regionais de subprefeitura, que antigamente se chamava Plano Regional Estratégico, que vinha junto com o zoneamento, que vinha junto com o plano diretor. A gestão atual resolveu tratar de forma diferente, né, a mudança dos marcos decisórios, dos marcos regulatórios de São Paulo. Então, saiu primeiro o plano diretor com as macroáreas e macrozonas. Em seguida, a lei do zoneamento, que está na Câmara para ser discutido, com as zonas todas definidas, o que pode, o que não pode, gabarito, etc. Na sequência, os planos regionais de subprefeitura. Junto deverá sair o novo Código de Edificações. E, na sequência, depois, ainda os planos de bairro. Então, como eu dizia para vocês, eu fiquei muito contente, muito surpreso de ver tanta gente estudando o Itaim, estudando o córrego. Imaginar que tem uma pessoa lá no Texas que conhece o Itaim, uma pessoa lá na Alemanha, em Hamburgo, que conhece o Itaim. O convite é para que vocês participem com a gente na execução desses planos, com o conhecimento que vocês têm, que ainda é desse córrego, mas lá tem outros 6, quem quiser se aventurar, né? O trabalho feito para um é bem possível de ser replicado e multiplicado nos outros, e nós estamos precisando de ajuda. A equipe da subprefeitura não faz planejamento, o planejamento é feito na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, com alguma participação da subprefeitura, com alguma participação popular. Existe todo o processo de discussão disso, né? A participação popular faz as propostas, apresenta, mas nem sempre é o que se pretende para a área. Nem sempre é o que a população quer que o governo local ou que o governo regional, municipal, pensa e faz. Então, fica para vocês esse convite. Eu vou falar com a Ana Paula, vou pedir os contatos e vou cobrar de vocês uma participação lá. A subprefeitura não tem equipe de planejamento, na verdade é uma equipe, né? É uma equipe. As pessoas que trabalham comigo têm bastante interesse, mas não têm condição de trabalhar. Na subprefeitura toda, hoje, nós somos em 6 técnicos, 3 engenheiros e 3 arquitetos, com todas as atribuições da área de fiscalização, de aprovação, de licenciamento. Então, não dá tempo de fazer planejamento. A gente tem tempo de atender as ocorrências, atender a defesa civil, ver lá o que tem que ser atendido emergencialmente, né? E não dá tempo de trabalhar antes. O que eu espero é que a gente possa... Obrigado. Prosseguindo com os trabalhos, eu vou convocar o engenheiro Fernando Fortes para apresentar. Alerta de segurança. Alerta de segurança. Está aparecendo. Não, aqui na tela não está aparecendo. Vamos fechar aí. Deixa eu dar um ok. Bom, entrou.
Bom, boa tarde a todos. Assim como o colega Constantino, eu também não sou da área acadêmica, dei aula uns 30 anos atrás, logo que eu me formei na área de projeto geométrico viário, mas muito pouco tempo. Eu queria só, para começar, fazer uma brincadeira com o colega. Eu estava superintendente de obras da SP Trans até março desse ano, e como o recurso era escasso, o prefeito optou por fazer pequenas obras, pequenas intervenções em grandes gargalos viários do município de São Paulo, né? E um deles é no Itaim Paulista, que é a famosa Curva do S. Aqui dá para ver um caminhão indo para Uzi Minas, tentando fazer essa curva, uma rua com duas vias com 6, 7 metros de largura, com um ângulo de 90 graus, e é o único caminho por dentro do bairro, sem ser pela Marechal Tito, que tem que ir até a Carlito Maia e voltar para Uzi Minas, é por dentro do bairro e que oferecia esse tipo de viário, né? E o pessoal da CT, junto com o pessoal da subprefeitura, o vereador Zelão, tinha uma demanda, não sei de quantos anos que tinha essa demanda de fazer uma melhoria viária nesse lugar. E a gente fez um projetinho, uma coisa simples, com recurso baixo e com a ajuda da iniciativa privada, que tem uma verba para fazer desapropriação, a gente conseguiu, nesse mesmo lugar, fazer essa rotatória, dar uma reurbanizada, foi feita uma praça. Isso não é maquete eletrônica, isso é foto, por incrível que pareça. É foto do final da obra. Isso aqui foi só uma brincadeirinha que eu quis fazer aí para um contrato de 1.800.000, mas que acabaram não sendo gastos. Acabou gastando R$1.200.000 para fazer uma obra desse porte, que desafogou são 4 ou 5 linhas de ônibus que passam ali, caminho para a escola, atropelamentos e, enfim. Eu vou trocar a apresentação, porque não é essa. Porque quando você começou a falar, eu lembrei. Tem um probleminha de drenagem lá, né? Mas acaba resolvendo. Bom, se vocês vão me desculpar o não linguajar de planejador, porque eu não sou planejador, eu sou tocador de obra, sempre fui, trabalho há mais de 30 anos com obras viárias, ferroviárias, mas sou um apaixonado pela área. E então, esses desafios da gente conseguir atender as demandas de mobilidade urbana realmente é uma coisa apaixonante, né? Então, o que eu fiz? Como eu estava acumulando os cargos de superintendente de projetos e de obras da SP Trans, na época em que o prefeito Haddad, junto com o secretário Gilmar Tato, assumiram esse plano de implantação de corredores no município de São Paulo, eu estava trabalhando junto com eles, então eu fiz uma compilação de algumas apresentações que foram feitas. Então vocês desculpem aí o data, mas são documentos públicos, não são documentos internos, então não tem nenhuma irregularidade na apresentação. E eu estou aproveitando e fazendo um merchandising para a nossa empresa, né? Então, vamos começar. Essa apresentação, na verdade, ela é muito conceitual. Então, hoje, no município de São Paulo, a gente tem 18 milhões de viagens diárias motorizadas. Dessas, 10 milhões
por transporte coletivo e 8 milhões por transportes individuais, automóveis e motocicletas, né? E o que é realmente um disparate para qualquer cidade do tamanho de São Paulo, né? Mas, infelizmente, essa proporção de transporte individual para transporte coletivo. Então, aí, a distribuição das viagens por transporte coletivo, 8 milhões por ônibus, 2 milhões metrô e 1 milhão de trem, né? Então, a gente começa a sentir que os meios de transporte de alta capacidade que deveriam ser preponderantes realmente não são, né? E aqui isso é muito interessante, esse diagrama, porque ele mostra o índice de ocupação por metro quadrado, o índice de ocupação viária para cada modo de transporte sob pneu, né? Então, 80% da área viária, do sistema viário do município de São Paulo, na hora de pico, é ocupada por automóveis e 15% por motos, ou seja, 95% da área viária do município de São Paulo é ocupado por transportes individuais. Vê a taxa de ocupação, que já não é mais essa, tem pesquisa mais recente que aponta 1,4 usuário por automóvel, né? E 3% por ônibus, né? E 2% por caminhões. Aqui tem um diagrama que expressa mais ou menos isso. Vermelhos são os ônibus, né? Azuis são os automóveis. Em função do aumento da ocupação, do volume, né? Em veículos por hora pico, a diminuição que a gente tem de velocidade. Por que foi feito esse gráfico? Foi feito para fazer uma defesa da implantação das faixas exclusivas de ônibus, que estava sendo muito polêmico, né, quando foi começada a implantação, mas hoje já tem uma aprovação, não só pelos usuários de ônibus, mas uma aprovação distribuída de 83% da população. Então, e os ganhos realmente em diminuição de tempo de viagens foram bem significativos, né? Então, esses 3 carrinhos, que não são 3, é muito simbólico, aí eles saíram dessa faixa e essa faixa ficou só para o ônibus e as pessoas que não respeitam e os táxis, né? Aí a gente fez só uma brincadeira para mostrar como foi a evolução da implantação do metrô em grandes metrópoles do mundo, né? Final do século XIX, começo do século XX, Londres, Nova York, Paris, tem 213, 400 e tanto. México, que é uma cidade que dá mais para comparar, porque começou em 69 a implantação do metrô, tem 212 quilômetros. E São Paulo, que começou a implantar em 74, hoje só tem 78 quilômetros de vias de metrô, né? E, infelizmente, tem muitas obras que estão paradas. Uma delas é o monotrilho que o colega citou, né? Monotrilho ali de São Mateus, Sapopemba, e que dificilmente ele tem um problema de viabilidade técnica operacional, que ele só gera conforto para o usuário até 25% da ocupação de cada vagão. Passou de 25%, a trepidação dele é tão grande que o desconforto que ele gera é uma coisa assim, é um erro de projeto, né? Não quero ser antiético, mas é uma realidade que a gente acompanha. Então, contar com o monotrilho como transporte de alta capacidade para aquela região do Itaim, Guaianazes, Cidade Tiradentes, infelizmente não vai acontecer, né? Então, aí eu vou entrar mais no detalhe do que é a rede de transporte público por ônibus hoje em São Paulo. A gente vê claramente que tem o eixo norte-sul razoavelmente atendido,
né, por corredores de ônibus, mas centro-leste não tem corredores de ônibus hoje em São Paulo, né? Por quê? Porque essa demanda, entendeu-se que deveria se priorizar realmente centro, sul e norte, porque as linhas de trem e de metrô não atendem esses extremos, como a CPTM e o metrô atendem a Zona Leste. Então, em 2003, 2004, no governo da prefeita Marta Suplicy, optou-se por priorizar. E eu trabalhei bastante nesses corredores da Zona Sul. Guarapiranga, Rio Bonito, até Parelheiros, e Santo Amaro, e 9 de Julho. Então, esse aqui é um cenário hoje dos corredores de ônibus existentes, né? Então, partindo desse mapa, a gente fez um planejamento do que seriam corredores que compensariam essa discrepância em termos de atendimento por ônibus, né? Então, essa linha vermelha mais fina que tem na região leste são os corredores que estavam planejados para serem implantados durante esse mandato do prefeito Fernando Haddad, né? Aqui dá para ver bem, né, essa tentativa... Perdão. Oi, desculpa. Fico com o dedo aqui, isso é falta de cacuete. Depois eu vou detalhar os três principais corredores, né, os 3 principais eixos que estão no planejamento. Mas aqui a gente vê claramente, né, as linhas da CPTM, né, da CPTM e metrô, né, aqui embaixo. E toda a capilaridade, todo o sistema alimentador por ônibus, ele faz a transição para um sistema troncal que não existe, que é substituído pelo sistema por trilho, né? E que já está sabidamente saturado, né? Ele está esgotado e sem possibilidade de ampliação, né? Porque realmente a população aqui é em torno de 3 milhões de habitantes, né? Na Zona Leste, 3 a 4 milhões de habitantes, né? Então, infelizmente ainda existe esse movimento pendular centro-bairro, bairro-centro na manhã, centro-bairro no período da tarde, por falta de oportunidade de empregos na região, no bairro, né? Então, aqui tem os projetos dos corredores que estavam previstos aí que estão previstos, né, mas que não puderam ser implantados ainda nos próximos 4 anos. Isso era em 2013, né? Depois eu vou explicar por que não logrou êxito aí em alguns casos, né? Mas o principal deles, os 3 principais, né, são esse que vai de São Mateus, Ragué Bischoff, Iguatemi, Luiz Mateus, até a região aqui do Itaim Paulista, Vila Mara, o Celso Garcia, que vai aqui por cima, né, que vem da Celso Garcia, Penha, Marechal Tito, São Miguel, né, Marechal Tito, até chegar na região do Itaim Paulista. O radial, né, que vem para a região de Itaquera, e que eu considero o principal, que é o prioritário para essa região, que vem da Vila Prudente, onde passa o monotrilho até Sapopemba, né, e segue aqui pelo Largo de São Mateus, ligando aqui Ragué Bischoff, Estrada de Iguatemi, porque nessa região não tem corredor, não tem faixa exclusiva, não tem linhas de trem,
metrô, quer dizer, é a região mais carente do município de São Paulo, extremamente populosa, e que atende também o Itaim Paulista, né? Para implantar um sistema troncal de transporte coletivo, né? Então, aqui para frente eu vou detalhar mais esse corredor, né? Que começa aqui no Largo de São Mateus, né? E tem esse traçado que eu já repeti umas 2, 3 vezes aqui, e que liga com o corredor radial leste, mais ao norte ali na divisa junto ao Marechal... Perdão. Não, mas nem precisa. Eu estava apertando. Mas a pessoa... Acho que o slide dá para... Está dando para entender razoavelmente. Então, assim, repetindo, né, a importância desse corredor como complemento às linhas de trem, né, e do metrô, distribuição, porque hoje todo esse pessoal aqui da região de Iguatemi, Cidade de Tiradentes, José Bonifácio, Guaianazes, grande parte ele acaba usando o sistema troncal CPTM metrô, porque ele não tem alternativa pela Avenida Sapopem, Banhaia Melo, porque são vias exíguas e que não... Iguatemi, que não tem nem faixa exclusiva, nem espaço para faixa exclusiva, eles possuem, né? Então, esse corredor seria um corredor interessante, né, de ser implantado. Aqui está mais detalhado em termos de toponímia, né, do nome das vias, aí, que o corredor é esse aqui, né? Aqui é o radial, né? Carvalho Pinto, Avenida São Miguel, Marechal Tito, até chegar no Itaim Paulista. Aqui Celso Garcia. Aqui é o radial, que todos eles conectam aqui com a Dom João Neri e fecham um circuito aqui que atende toda essa capilaridade de toda a região aqui, né? Que hoje não existe, só existe esses 2 sistemas, que é o metrô e a CPTM. Então, aqui o conceito de implantação de BRT com cobrança pré-embarcada, né, que a gente tem como layout, né. Desculpe o ato falho de falar tinha, não, porque realmente era um projeto que a gente realmente tinha uma expectativa grande de que ele fosse acontecer, mas por uma série de questões que todos conhecem, né, de crise financeira, e também políticas, né, que acabaram não possibilitando que a gente lograsse êxito nesse mandato, né. Esperamos que dê continuidade ou com esse ou com outro prefeito, mas que em prol da mobilidade que ele aconteça. Então, aí é um layout que a gente tem como um dos layouts, né, tem várias propostas, né, cada uma se adequando a cada local, ao paisagismo local, né. Aqui é um detalhamento dos segmentos de cada um dos corredores, né, deixa eu entrar direto no geral, que é o corredor que eu estava falando, perimetral Itaim São Mateus, né. Tem um custo previsto em números de 2013 de R$850 milhões, 24 quilômetros, né, um prazo de implantação de 3 meses, e com uma seção tipo em parada, né, com ultrapassagem, e mais duas faixas de tráfego geral, né, com implantação de ciclovia, passeio no mínimo 3 metros, né, e integrações com as linhas de CPTM, monotrilho e MTU, né. Aqui é um custo de demanda do corredor, 250 mil viagens dia, né. Hora pico deve dar em torno de 23 a 25 mil
né, que para corredor de ônibus a gente sabe bem que é bem otimista, né, esse número, que corredor de ônibus, com esse ônibus superarticulado hoje, a gente consegue atingir 18, 17 mil em termos reais, né? Mas aqui apesar de não ser da região, eu coloquei um slidezinho que é o mesmo da mesma apresentação que o Constantino nos usou, do terminal São Mateus novo. Aqui é o terminal da MTU, já existente, aqui é o Largo São Mateus. Monotrilho passa por aqui, e aqui seria implantado o terminal da SP Trans para fazer complemento e para receber as linhas alimentadoras e distribuir para o sistema troncal, que vai ser implantado junto com o monotrilho, porque não vai ficar só no monotrilho. Nós vamos implantar também um corredor de ônibus aqui na Sapopemba, pegando Anhaia Melo até a estação Sacomã do Furafila, né? Aí tem um detalhe das plataformas, né? Expectativa de 14.400 passageiros na hora pico, né? 328 ônibus hora, 31 linhas. Aqui é o terminal Itaim Paulista, que foi apresentado, né? Geografia dele. Tem um detalhamento que também não interessa entrar no... É o mesmo desenho que o colega apresentou. E aqui tem demanda, 16 mil passageiros na hora pico, 363 ônibus hora, 37 linhas. Área construída de em torno de 30 mil metros quadrados, custo em torno de 60 milhões de reais. E, importante, 1.700 metros lineares de plataformas, sem considerar mangueiros. Terminal Vila Mara, que ele é meio que um complemento ao norte da linha da CPTM, para receber o sistema alimentador que vem de toda essa região ao norte da CPTM, que é Jardim Helena, né, Constantino, e distribuir também pelo sistema de alta capacidade, né? Organizar o que hoje é feito diretamente, linha alimentadora, encostando no terminal da CPTM, fazer uma organização com um sistema tronco alimentador. E na expectativa também do corredor Celso Garcia, que chega pela Marechal Tito nessa região aqui. Um layout dele. Poucos imóveis desapropriados, ao contrário do Itaim Paulista. É um terminal bem mais modesto, né? Praticamente uma estação de transferência. Uma área construída de 5, 6 mil metros quadrados, com custo em torno de 10 milhões de reais. 2.500 passageiros na hora pico, 70 ônibus hora. Quer dizer, ele é praticamente 1/5 do terminal Itaim Paulista. E é isso. Assim, eu procurei apresentar aí o que a gente tem de expectativa ainda. Expectativa a gente tem que sempre ter, porque planejar é isso, né? A gente entrou numa fase que as licitações desses corredores, Zona Sul, Zona Leste, basicamente, Zona Norte, está sendo feita uma readequação do corredor da Inajar de Souza, né, Cachoeirinha, que está em obra, que vai ser entregue, mas é um corredor que já existia, que está sendo feita uma substituição de pavimento, né, de pavimento flexível para pavimento rígido, e a plataforma foi rebaixada para superguia, né, que é 28 centímetros. Né, ela era em torno de 40 centímetros. Então, para adequar com o piso baixo dos ônibus modernos, foram adequadas as plataformas para a altura de 28 centímetros. E a gente estava com a expectativa de pelo menos uma parte desses corredores serem implantados, mas houve problemas de Tribunal de Contas,
problemas insolúveis, né, e que acabaram demandando tempo e que acabaram nessa gestão não viabilizando essas grandes obras, mas a gente conseguiu fazer algumas obras pequenas, mas que têm impacto mais voltado para a implantação de faixas exclusivas, que têm custo mais baixo e são obras mais rápidas, né? Então, em várias regiões mais distantes, a gente conseguiu ainda implantar alguma coisa. E é isso. Agradeço aí a atenção e peço desculpa aí pela minha falta de traquejo aí em apresentação. Obrigado. Tem. Quer que deixe nele? Quero deixar. Finalizando só essa mesa, complementando as informações do Constantino. Alô? Nós vamos ter a palavra aqui do Wander, que tem o jornal da região. O Constantino pediu a palavra, um minutinho só. Oi, eu queria ter falado menos e ouvido mais, e eu acabei esquecendo. Eu trouxe aqui alguns planos, um resumo do plano diretor, que são as estratégias ilustradas que a prefeitura usou para fazer o plano diretor. Então, eu trouxe 60, espero que dê. Se não der, eu mando depois, me comprometo em enviar mais. Vou deixar aqui em cima. Obrigado, Constantino. E agora a palavra ao Wander, para dar uma explicação melhor da região. Boa tarde, pessoal. Como o professor já falou, né, eu sou jornalista. Eu criei lá em 1998 um portal de notícias com o próprio nome do bairro, itaimpaulista.com.br, isso em 98, e com a proposta de mostrar os valores do bairro, o que o bairro tem de bacana para a população, de uma população que, por mais que você insista, ela resiste em não sair daquele local. Então, alguma coisa de valor tem. E talvez eu seja o único portal de notícias da região leste, com produção própria, né? Nós temos nosso corpo de jornalista, de redação, que vai lá, conversa com moradores e aí publicamos os anseios e expectativas dos moradores, né? Mas antes de começar a minha explicação aqui, explanação, eu queria perguntar daqui quem que mora no Itaim Paulista. Tem 1, 2, 3, 4, só 4 pessoas? Muito bem. Provavelmente vocês tenham, não sei, provavelmente vocês tenham nascido lá, né? Acho que vocês não têm outra moradia, que não seja o endereço de lá, né? Então, como vocês mesmos sabem, e outros que vão saber agora, o Itaim Paulista é uma terra que é formada por imigrantes nordestinos, né? Depois, foi o bairro que ajudou na construção de São Paulo com areias para concretos. Nós temos ainda um impacto ambiental muito grande lá na Vila Itaim, onde foi tirado bastante caminhões de areia por uma mineradora, e depois que se esgotou-se 100 metros de profundidade nesse poço que eles fizeram lá, a mineradora foi embora, deixou aquele buracão lá, com o tempo, com a chuva, foi acumulando um piscinão, depois veio o rio Tietê, rompeu a barreira
desse buraco e começou a encher, e daí que vem o alagamento de todos os verões da conhecida Vila Itaim. Toda vez que chove, pode ter certeza, né? É por conta dessa extração de areias, desse buracão de 100 metros de profundidade, que ainda tem tratores e máquinas e caminhões lá dentro dessa piscina, né? Hoje criou-se um planto, né, uma plantação em cima dessa lagoa, onde as crianças chegam até a jogar bola, correndo o risco de vazarem nessa plantação e mergulharem lagoa abaixo. Época de bastante calor, essa lagoa ela cria outro crime ambiental, que é a queima do mato, e isso já vem, como ali também nas proximidades teve um grande lixão, se acumula com o gás do lixão, e aí todo verão nós temos um cheiro diferente na atmosfera, né? Então, o Itaim ele é conhecido, né, pelas grandes redações e pela população que lá não reside, que não mora, por essas desgraças naturais, outras provocadas pelas ações de bandidagem, né? Porque ao longo dos anos esse pessoal foi se concentrando naquela região. Hoje, graças a Deus, já está diminuindo e bastante. Eu corro mais risco de ser assaltado nos Jardins do que no Itaim Paulista, né? Principalmente celulares, né? Outro dia uma moradora falou isso para mim: Wander, eu estava na Avenida Paulista, fui assaltado na Paulista, com um posto policial na minha frente, e aqui no Itaim eu nunca fui molestado, né? Então, vocês viram que tem uma diferença aí da maneira de se mostrar os bairros onde está a violência, né? Todos os bairros são violentos, só para você ver de que forma, né? Bom, eu não fiz uma apresentação tão técnica como o Constant e o engenheiro da CT fizeram, né? Porque, primeiro, que não é minha função fazer planejamentos técnicos, né? E sim pegar esses planejamentos, essas propostas, e discuti-la com os moradores, saber dos moradores qual é o impacto que isso vai causar na vida deles, o que eles acham, se eles foram consultados para fazer isso. A prefeitura, o Estado, né, sempre tem o vício de se fazer grandes obras e esquece-se de perguntar aos moradores o que eles acham, qual é a opinião. Quando assim o fazem através de audiências públicas, é porque uma lei diz que eles têm que fazer essa audiência pública. Aí não existe divulgação, né? Coloca-se lá no Diário Oficial como se todo mundo lesse o Diário Oficial e como se todo mundo acessasse o site da prefeitura. Então, não fica se sabendo, né? E para dar quórum, né, cada subprefeitura tem que convocar os servidores para poder preencher a pequena sala da audiência pública, que na do Itaim, normalmente, é umas 100 pessoas que cabe lá. Então, a subprefeitura de lá emite-se uma ordem interna, convocando-se os servidores, que também são moradores da região, mas são servidores, têm interesses, para poder preencher uma lista de presença para cumprir a legislação de audiência pública. Mas o morador, aquele que eu denomino de Dona Maria, 92 anos, que mal e mal chega as informações para ela, como é que ela fica sabendo que vai ter uma audiência de criação de uma grande obra no bairro que vai influenciar nos caminhos dela, no comportamento dela, da maneira que ela vai se relacionar com o bairro? Então, a grande dificuldade que os moradores encontram é isso, é a discussão. Quando vão nas audiências, quando eles vão na audiência, a primeira coisa que eles encontram na porta é um guarda civil bem forte, de 1,92 m e bem armado logo na entrada. Isso já assusta o morador, né? Todas as audiências da prefeitura são assim, né? A do Itaim, quando se faz audiência dentro do auditório da subprefeitura, o andar de cima é ocupado pela Guarda Civil. Então, é natural que os guardas estejam ali na porta, né? Só que o morador ele não entende. Assim, pô, eu não vou na subprefeitura porque lá tem um monte de guarda e, se eu falar uma besteira, eu vou ser preso, né? Eu, por experiência
experiência própria, dentro de uma reunião do Conselho de Segurança, os chamados CONSEGs, eu questionei o capitão da Polícia Militar por que determinada ação era feita assim e não de outra maneira. Recebi voz de prisão dentro do CONSEG. Né? É claro que não chegou a concluir, porque houve intervenções. Né? E eu fiz constar em ata essa voz de prisão lá. Né? Porque ele simplesmente não gostou da maneira que a pergunta foi formulada, achando que eu estava fazendo uma acusação formal. Né? Então, é isso que os moradores de lá passam em relação a expor a sua voz. Né? Um exemplo mais recente é essa questão do que vocês estão em estudo, dos corredores, os impactos dos corredores de ônibus e terminal de ônibus na região do Itaim Paulista. Né? O que isso muda no comportamento do dia a dia do morador ou do comerciante? Né? Olha, até hoje eu não vi uma audiência pública, nenhuma audiência pública de grande porte, para discutir com os moradores o que eles achavam dessa proposta. O que existe é pequenas audiências de interesse, aonde vai a maioria dos correligionários do PT, porque lá é um reduto petista, né, para não barrar a construção desse corredor, ou então não apresentar outro tipo de proposta. Os moradores do Itaim Paulista, né, e isso eu posso dizer com certeza, porque a gente conversa com uma grande maioria, como jornalista, eles não são contra o corredores e nem contra o terminal, não são contra. Né, o morador puro. O que ele talvez seja contra é a posição que esse corredor ficará localizado. Sendo que, o Constant falou agora há pouco, que nós temos grandes dificuldades de áreas na região para se construir qualquer equipamento público. Né? Mas temos áreas que estão lá, são particulares e não é usada. Né? E as áreas de grandes fortunas, elas não são atingidas por essas desapropriações. Somente pequenos comércios. Claro, alugados. Né? Que nem o Constant falou, ali 90% da área do terminal são prédios alugados, o comércio em si não vai sentir tanta mudança, porque ele já está migrando para outras áreas do Itaim. Ele está subindo uma avenida que nós conhecemos, que liga São Paulo a Ferraz, de Vasconcelos, conhecida como Tiburcio de Souza, que nos anos 80 já existia um decreto para alargamento dessa Tiburcio, dessa avenida, e até hoje não foi feito. Então, espera-se o comércio ocupar toda a área para depois promover uma segunda desapropriação. A gente não acha justo, já que existe uma intenção, existe um decreto que não é cumprido, espera-se as pessoas reformar seus imóveis para depois promover. O que vai impactar naquela área do terminal de ônibus, né, é talvez 2 ou 3 grandes fortunas, que seria o proprietário onde está hoje localizado as lojas Marisa, que antigamente ali era um parque de diversão, ele construiu aquele prédio, alugou, segundo alguns corretores, a R$80 mil aquele imóvel de aluguel. Então, ele não quer perder esses R$80 mil de aluguel. Né? A Caixa Econômica, né, que hoje também paga algo em torno de R$45, R$50 mil, também alugado. E mais com imóvel pessoal particular de uma loja de acessórios para veículos. São 3 grandes prédios na área do terminal. Ao longo do corredor da Itaim Celso Garcia, ao longo do corredor que vai ser feito, ele também, o primeiro projeto da SP Trans, ele passava por cima do supermercado da Avó, que é onde o Constant falou que ia ser feito vai ser feito um shopping, né, chamado Pátio Itaim. Quando o supermercado da Avó ficou sabendo desse projeto do corredor, em 2013, de que passaria por cima dessa área, que ele tinha a intenção de construir um pequeno shopping,
ele, obviamente, foi atrás de seus contatos. Conseguiu falar direto com o secretário municipal de transporte e conseguiu o desvio do corredor, aonde hoje esse corredor ele passará, né, atingindo como rolo compressor por cima do favela, onde tem 240 famílias. Essa que o Constão falou, que tem casas que não tem geladeira, né? Então, esse corredor já passa por ali. Quando esse mesmo corredor... Deixa eu ampliar aqui. Acho que não amplia aqui. Acho que já está no limite, né? Agora, difícil que eu me acostumo com isso aqui, né? Deixa eu achar aqui. Acho que aqui já deu. Tá. Acho que não foi para lá. Bom, acho que aqui não está dando certo, mas vamos tocando. Quando esse mesmo corredor, Itaim Celso Garcia, ele chega na altura do Atacadão e Macro Atacadista, onde na frente desses atacadistas existe uma grande área de estacionamento, ele provoca um desvio para não atingi-los. E logo na sequência encontra a Jolie Construções, que também sofre outro desvio para não atingir a área de estacionamento da Jolie Materiais de Construção, que vai para cima dos pequenos comércios, pequenas portas. Gente que, ao chegar no bairro nos anos 50, 40, construiu ali o seu pé de meia e hoje está sendo atingido. Um dos moradores chegou a falar para nós que, se ele receber a notificação para deixar o imóvel, ele não vai deixar o imóvel, ele vai deixar São Paulo. Ele vai para outra cidade. Porque se São Paulo não quer mais ele aqui, então o que faz ele ficar nessa cidade? Né? Então, esses são os impactos de habitantes. No corredor Dom João Neri, que liga o Itaim a São Mateus, ali no Largo de São Mateus, que vai ligar com o modal do... Eu chamo de aeromóvel, né, que isso é o tempo do Levi Fidelis, não sei como é que é o nome agora, né? E vai ligar também com o terminal que liga com Santo André e São Bernardo. É uma via rápida para os moradores do Itaim Paulista chegar no ABCD, né? Mas ele provoca uma desapropriação de 648 imóveis legalizados. Esse número é muito maior quando se pensa que muitos imóveis ali são ilegais. Então, isso vai passar de 1.000, isso aí, tranquilo. Então, mais 648 imóveis vão ser puramente atingidos, né? Imóveis com IPTU, que todos os anos pagam IPTU. E esse mesmo corredor, no seu planejamento, ele passa por cima de uma escola que custou 7 milhões para a municipalidade, aonde foi mostrado aqui no slide, né? Demonstrando a falta de comunicação entre as áreas da prefeitura, entre a Secretaria de Transporte, a Secretaria de Educação e a Secretaria de Obras, né? Uma escola recém-inaugurada, aonde abre lá mais de 1.000 vagas para ensino médio, ensino fundamental e ensino infantil, e também passa por cima de uma unidade de UBS, 2 unidades de UBS, uma parcial e outra por completa, que fica em frente ao Parque Chácara das Flores, aonde a prefeitura hoje também está com dificuldade de encontrar terreno para construir essa UBS, de preferência próxima. Existe uma proposta, mas ainda não foi totalmente finalizada. Então, esses são os impactos que esse corredor e o terminal irão causar na região. Mostra uma preocupação de quem lá mora e, ao mesmo tempo, um alívio de quem depende do transporte público. Por quê?
Quando começou o plano de aquelas manifestações, em 2013, todos se lembram, né, que quase o Brasil todo foram para as ruas, né? E em 2013, até então, na campanha eleitoral do senhor Haddad, ele havia mostrado lá no plano dele um tal de arco do futuro, arco do triunfo, arco do futuro, né? E com a mobilidade e com as manifestações, ele mudou radicalmente esse projeto e foi para a mobilidade urbana. Aí a cidade começou a se preocupar com mobilidade urbana. Tiraram das gavetas todos os projetos de mobilidade urbana. E aí foi quando entrou esses corredores e esses terminais, ciclovias, ciclofaixas e por aí vai, né? Então, ali que começou essa proposta desses corredores. Agora deu um branco aqui, agora ia falar uma outra coisa, deu um branco aqui. Então, o projeto ele foi mudado para isso. E aí o Itaim começou a fazer parte do mapa da cidade, que até então ele não fazia parte nem do projeto de campanha. E agora ele faz parte. Por isso que o Itaim recebe grandes investimentos, né? Hoje está sendo alvo por vocês, eu sei de outras universidades que também já estão iniciando estudos sobre Itaim Paulista, né? Escola de ensino fundamental, os próprios alunos não sabiam o que era o Itaim, agora estão sabendo, por conta de toda essa atenção que o governo municipal está dando lá para a região. Mas os corredores são alívio, por quê? Com o corredor Itaim-Celso Garcia, para aumentar a velocidade do ônibus, ele tem que tirar, primeiro, ele tem que tirar os ônibus que não fazem parte do sistema de transporte público de São Paulo, dos corredores. Nós temos os ônibus que vêm de Mogi das Cruzes, Poá, Suzano, que utilizam-se da Marechal Tito, da Avenida São Miguel, para chegar ao centro de São Paulo. Se eu não me engano, ao metrô Armênia, que é onde fica os pontos final deles. Para fazer isso, eles têm que colocar esses ônibus, têm que tirar esses ônibus e colocá-los em outro lugar. Por isso que no terminal de ônibus do Itaim Paulista vai ser o ponto final deles. Eles não vão mais avançar na cidade, né? Tá, mais um minuto. Tá, mais um minuto. Tem que terminar aí, gente. Então, esses ônibus eles vão parar nesse terminal e, a partir daí, eles vão pegar o ônibus biarticulado que, segundo a SP Trans, vai levar 40 minutos até o Parque Dom Pedro. Gente, 40 minutos é mais rápido que trem, porque hoje os nossos trens não fazem mais 30 minutos até o Tatuapé. É, no mínimo, 45 minutos. E quem mora lá sabe disso, quando não quebra no meio do caminho, né? E aí a viagem atrasa. Então, esse ônibus que vai pegar o corredor Itaim-Celso Garcia vai ser talvez o transporte mais rápido do bairro. É por isso que muita gente defende, a grande maioria da população, só que se discute a posição dele. E, para isso, vocês, estudantes de arquitetura, de urbanismo, poderiam também nos ajudar a ver uma outra área. E a área mais indicada é a área que o Constão falou, que é da Uzi Minas, que só serve para carregar aqueles caminhões com nem sei que material que é aquele de aço, né? Bobinas de aço, né? Para botar em cima de um trem, para o trem pegar o mesmo trilho de passageiro e levar para outras cidades. Então, muito obrigado pela atenção. O tempo é curto, a gente sabe, mas é assim mesmo, tá bom? Muito obrigado pela atenção. Bom, damos fechamento aqui ao panorama do distrito de Itaim Paulista. O tempo está um pouquinho curto, eu vou abrir para uma pergunta apenas. O Renato Anelli vai fazer. Bem, continuando o trabalho aqui que se iniciou ontem, eu queria mais uma vez parabenizar a organização pela importância desse momento da gente ver expressas aí as variadas posições políticas da cidade, né, que hoje está tão polarizada entre pró e contra o governo municipal.
Eu acho que essa polarização, enfim, ela invade, e é legítimo que aconteça, invade o ambiente acadêmico, ainda que a expectativa nossa na universidade, e os objetivos nossos na universidade é um objetivo de entendimento dessa situação, para que se possa desenvolver novas formas de intervenção, que eventualmente podem ser úteis para o município, mas o nosso compromisso principalmente é com pesquisa e informação. E formação de técnicos. Então, esse debate é muito importante e a gente pode, sem dúvida, apontar algumas coisas. A primeira coisa que eu queria apontar parece inequívoco que nós, inclusive, os dados de origem e destino, a análise das pesquisas de origem e destino, de renda, e perfil familiar e local de trabalho mostra que, sem o incremento de mobilidade, a população do Itaim está condenada à miséria. Não. Quer dizer, essa questão acho que é um ponto de partida para a gente entender como fazer o incremento dessa mobilidade, não se devemos fazer ou não. Porque não tem sentido nós fazermos a preservação de um cara que mora na favela, na beira do córrego. Ao contrário do meu colega que falou ontem aqui, que é contra a questão das remoções em beira de córrego. Enfim, nós temos ali situações de extrema vulnerabilidade nas favelas e temos situações de baixíssima renda, de perfil de baixíssima renda, principalmente descendo, não próximo ali da Marechal Tito, eu estou pensando lá para baixo, mais para sul, onde é ao longo da Dom João Nery, onde a gente tem várias favelas e que são reconhecidas no plano diretor como zonas de especial interesse social, nas suas várias categorias, e devem ser objeto de projetos específicos para sua melhoria. No entanto, a mobilidade ela é essencial para sair do bairro, porque hoje essas pessoas trabalham um pouco em Guarulhos, as outras cidades, a maior parte trabalha mais para o centro de São Paulo, eu falo São Paulo, porque é quase como se não fosse, mais para o centro de São Paulo, fazem um percurso longo de pendular, de ida e volta, e alguns vão distribuir ali para a zona do ABC ou mais Itaquaquecetuba e as outras cidades mais a leste. Então, a questão da oferta de emprego ela é uma questão central, e está associada à mobilidade, porque, na melhor das hipóteses, se a gente der sorte em alguma dessas operações urbanas funcionar, nós vamos ter oferta de emprego na Jacú-Pêssego, na operação urbana Verde Jacu. 5 quilômetros, se não me engano, 8 quilômetros de distância. Quer dizer, não é. No Itaim vai precisar de deslocamento também de massa até lá. Então, nós estamos falando de uma situação que é importante ser entendida como uma situação de oferta, de mobilidade, é parte de um processo de justiça social ali naquele bairro. O segundo, bem, dito isso, portanto, eu sou bastante simpático ao projeto do plano diretor desde o primeiro momento que eu o vi, bem antes de junho de 2013, que já estava a Associação de Corredores de Ônibus com adensamento ao longo dos corredores de ônibus, inclusive no Itaim, foi mostrado abril, maio de 2013, e já estava em elaboração na Secretaria, foram chamados um conjunto de especialistas para a Secretaria de Desenvolvimento Urbano para a gente conhecer os projetos e dar opiniões. E eu tive o privilégio de ser um deles. Bem, dito isso, eu acho que a questão principal é como fazê-lo. E no como fazê-lo nós temos problemas sérios. Talvez seja a nossa longa tradição autoritária no tratamento de projetos de infraestrutura, já vivemos situações bem piores do que essa. Vamos pensar, na época da ditadura, quem gritasse contra o minhocão sumia, na melhor das hipóteses. Teve um bom período que se pensou, teve um momento quando se criou as subprefeituras, que as subprefeituras seriam instrumentos de democratização do acesso à decisão na cidade. Aí tivemos um governo de 2 gestões que colocou coronéis da PM como subprefeitos. Talvez o hábito não tenha sido perdido ainda na estrutura. Saíram os coronéis, entraram subprefeitos, são funcionários, ou que eu saiba lá é um funcionário de carreira, inclusive, mas o estilo ainda talvez esteja um pouco presente. Então, isso temos muito que avançar. A questão que eu lembro, quando eu vi o projeto pela primeira vez, ali
do Itaim Paulista, isso no começo do ano passado. A gente está trabalhando isso desde fevereiro do ano passado, com algumas parcerias. Foi que eu lembrei daquela piada do Garrincha, lembra? Eu não sei quem era o técnico, mas ia ter um jogo da seleção brasileira contra a seleção russa. E os russos estavam jogando um bolão. E aí chegou o técnico, que eu não sei quem era, reuniu o time e fez um plano de jogo que era mirabolante. O Garrincha chegou para o cara e falou assim: escuta, você combinou com os russos? Ou seja, tem planos que tem que combinar com os russos. E os russos ali é o pessoal da região, são as várias instituições, e é um entendimento de como isso pode ser feito ali. E, nesse sentido, a pressa justíssima, porque eu acho que a questão da mobilidade é muito importante, acabou fazendo com que o projeto saísse na frente, todos os projetos corredores, eles saíram na frente das outras ações de planejamento e projeto que poderiam amenizar ou mesmo transformar essa intervenção num ponto positivo, né, de reenervação do bairro, de criar uma renovação positiva ali da área. Vamos pensar o que seria fazer projetos ali nas EIs, ou seja, de habitações sociais, nas áreas lindeiras aos corredores, que seriam liberadas pela desapropriação para o corredor. Talvez, acho que ninguém se oporia a isso, né? Ou outros tipos de projeto integrado. O problema é que nós temos, e aí não é culpa da SP Trans, o problema é a estrutura nossa, pública, né? E nós aqui na universidade a gente tem que pensar lá na frente, porque nós estamos formando gente que vai trabalhar daqui 5, 10 anos, e a gente mesmo tem esse compromisso de tentar apontar coisas no futuro. A questão é, se não pensar os projetos de maneira integrada, né, a gente não consegue, a gente fica com os projetos, sempre um a reboque do outro, algum manda, porque tem prioridade naquele momento, e o risco de que esse projeto, pelos seus impactos, que não tenham sido muito bem controlados durante a concepção, por causa da própria forma como ele teve que ser feito, porque é a forma que sempre se fez, né, os riscos de que isso crie impactos é muito grande, e aí as reações são aquelas que nós estamos vendo. Eu termino apontando essa questão como uma questão central, né? E, obviamente, nesse momento, para se opor, em geral, a prefeitura acaba tendo uma reação muito reativa, né? Assim, falando, não, mas todo mundo que é contra o corredor é contra a gestão. Não, acho que entre uma coisa e outra é possível se encontrar projetos factíveis e que sejam interessantes para a área. Não sei se a gente é capaz de fazer isso, mas a gente, pelo menos, é capaz de identificar, Constantino, as principais tensões, ou algumas dessas tensões, e oferecer alguns cenários alternativos para vocês no momento de elaboração de um plano regional, que é essencial, quer dizer, a rigor o plano regional deveria vir antes do plano de corredor, a gente sabe disso. Concordo. Enfim, a gente está vivendo um pouco, mas porque a questão dos corredores, ela é central numa política macro nacional de inclusão social, ela é fundamental. Agora, o problema é como que isso, né, entre a urgência, né, das coisas, a gente acaba batendo num certo muro, que é o judiciário, né, e que trava tudo, como estamos nesse momento ainda. Obrigado, Renato. Posso comentar? Vocês querem comentar? Bom, as colocações do Renato vêm de encontro ao que se pensa na subprefeitura, o que pensa a população, o que pensam várias pessoas a respeito dessas questões todas, né? Porque, de fato, como ele falou, o plano regional deveria vir antes do plano do zoneamento, do plano macro-regional, do plano municipal. As coisas ou deveriam acontecer ao mesmo tempo ou nessa outra ordem, no meu ponto de vista também. Mas foi uma decisão de governo de fazer na ordem inversa, né? O que se dizia que poderia ser feito, o famoso ordem dos tratores não altera o viaduto, né? Então, começa daqui ou começa dali, vai chegar no mesmo ponto. Não é bem verdade. A questão do projeto integrado é importantíssima, né, nessa questão, porque é aquilo, não se trata de um projeto de corredor de ônibus, de um projeto viário.
Se trata de um projeto de vida das pessoas que vivem ali, das pessoas que moram na beira do córrego, das pessoas que moram nas melhores áreas do Itaim, que são as próximas da avenida, das pessoas que moram nas piores áreas, que também não chegam no centro do Itaim, que tem a sua dificuldade de locomoção, tem uma situação própria, quem mora nos conjuntos bem ao sul da região, para chegar na Marechal Tito, para chegar em São Miguel, para chegar nos pontos centrais, também é complicado. O ônibus não é tão fácil, as distâncias são complicadas, nem todo mundo tem carro, o carro ainda é um ponto de transporte importante. Então, essas coisas todas, esse projeto deveria ser mesmo um projeto integrado, me lembra um pouco do que falou ontem acho que Martin, dos problemas complexos. Está lá. Complexidade não falta. É só chegar e olhar. Você tem problema de habitação, problema de transporte, problema de infraestrutura, todos os problemas possíveis, tudo ao mesmo tempo agora. Né? Então, eu entendo que a prefeitura deveria fazer um projeto integrado, mas, por decisões políticas, por decisões, às vezes, técnicas, não tem tempo para isso. O corredor atropelou algumas coisas? Atropelou. É uma necessidade? É uma necessidade. Embora o ônibus não seja um transporte de massa na sua acepção. Ele é um transporte intermediário. Ele vai transportar um volume de pessoas intermediário que vai resolver por um certo tempo, e é o que é possível de fazer mais economicamente, é o que é possível de fazer mais rapidamente para atender essas demandas. Mas falta realmente o transporte de massa de maior qualidade. O trem, o metrô tem que multiplicar a sua área na cidade. E, junto disso, a ocupação do território por essas questões de transporte, pelas questões de habitação, pela questão de ocupação, pela questão de lazer. Então, isso tudo tem que trabalhar ao mesmo tempo. O projeto, ao longo do córrego, eu sou bem simpático aqui que o corredor fosse numa outra área, mais próximo do córrego, porque iria, além de valorizar, melhorar a situação daquela área, iria remover as pessoas que estão em área de risco. Então, muita gente fala, não, na beira do córrego também é ruim, mas você motiva, usa o corredor como instrumento para fazer a remoção social de quem está lá há muito tempo e numa situação de risco muito complicada, que são milhares de famílias. Você multiplica lá a família média por 5 pessoas, dá um número infinito de pessoas. Então, isso tudo, atender a mobilidade, atender as demandas, eu acho que tem que ser mesmo um projeto integrado. Não quero me alongar muito, já falei bastante, mas uma outra coisa. Existe um pouco da visão de que o Itaim é um bairro dormitório. Não é. O Itaim tem um grande número de pessoas que faz o movimento pendular. Tem muita gente, principalmente estudantes, não temos universidade lá. O pessoal vem para cá, volta. Temos uma mobilidade, um deslocamento pendular, com certeza. Mas muita gente fica lá. Muita gente trabalha perto. Muita gente trabalha em São Miguel, é pertinho. É a situação que esse corredor, por exemplo, ele sendo implantado, ele vai melhorar muito a vida de quem está no meio do caminho entre Itaim e São Mateus. Quem está em Cidade Tiradentes, que vem hoje todo dia para o centro, que lá realmente não tem emprego. Quem está em Guaianazes, que vem todo dia para o centro, vai ter um deslocamento no sentido norte-sul, que é diferente de hoje. Todos os deslocamentos são no sentido radial, no sentido leste-centro. Então, isso muda um tanto. Esses corredores são importantes para a qualidade de vida das pessoas que estão no meio do caminho. E vão proporcionar as ligações ao sul com o ABC e ao norte com Guarulhos, aeroporto. Então, existe aí uma questão de trabalho, existe uma questão de colocação, e nem todo mundo que está lá precisa vir para o centro, não. Tá? Constant, desculpa, demorei. Vou pedir permissão. Eu preciso encerrar, mas eu tenho mais duas pessoas que precisam falar. O Fernando pediu a palavra, e lá também há uma pergunta também a ser feita, que ela já ele está me pedindo já há algum tempinho. Mas antes eu vou dar a palavra para o Fernando finalizar, mais a pergunta, depois encerramos. Bom, eu ouvi atentamente aqui
as colocações, né? Eu sou conselheiro do CADES, Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Sou conselheiro titular, representante da Secretaria Municipal de Transportes. E todos esses empreendimentos, eles são exaustivamente analisados, são feito EIA-RIMA, são feitos estudos aprofundados de socioeconômicos, principalmente nesse caso socioeconômicos, mas ambientais, obviamente, também. E o que o CADES faz? Ele aprova a licença ambiental prévia, né? Ele tem uma câmara técnica que analisa todos os grandes empreendimentos, médios e grandes empreendimentos do município de São Paulo, não só da iniciativa pública, como também da iniciativa privada, através de RIVs e relatórios de impacto de vizinhança. Então, as câmaras técnicas analisam, promovem as audiências públicas, que eu discordo do Wander, que eu já participei de várias audiências públicas no município inteiro, e o posicionamento crítico sempre foi democraticamente aceito, independente de ter guarda municipal na porta ou não. Acho que não deve não ter, a pessoa entra e vai e fala. Pelo menos nesse governo, né? Nos governos passados eu não posso falar, com coronéis como subprefeitos eu não posso falar. Mas esse governo é absolutamente democrático. Tanto eu fui democrático que eu emprestei o slide aí para você criticar, e é super, realmente a gente tem que ser receptivo a isso, a ouvir todos os posicionamentos. Quando é feito o relatório por parte do DECONT, que é o Departamento de Controle de Impactos no Meio Ambiente lá da Secretaria do Verde, eles analisam e fazem um rol de exigências que fazem parte da licença ambiental prévia, né? Essas exigências, elas extrapolam em muito a competência da Secretaria do Verde, mas isso é saudável, né? Porque ele é multidisciplinar. E, obviamente, quando alguém vai implantar um corredor de ônibus, quando alguém começa a planejar um corredor de ônibus, e a gente entende planejamento de transporte público em São Paulo de 2002, 2001 até 2004, parou de 2005 até 2012 e recomeçou em 2013. De 2005 a 2012, nos governos Serra Kassab, não aconteceu absolutamente nada em termos de transporte sobre pneus, né? Muito menos sobre transporte sobre trilhos. Então, eu sou testemunha porque eu participei do programa de governo do prefeito Haddad, que todos esses corredores que a gente discutiu aqui, eles já faziam parte de um planejamento, né? E o debate é livre, a gente pode ter opiniões e a gente tem que respeitar as opiniões, mas, do meu ponto de vista, a gente pode planejar quando a gente está no governo, né? Como ficou um hiato de 8 anos em que não se fez absolutamente nada, fez meia dúzia de projetos de recuperação de corredores existentes e não se fez mais nada. A gente teve que realmente correr, né, para tentar implantar alguma coisa num período de 4 anos. Foi impossível por causa da crise econômica, questões políticas seríssimas, né, que a gente realmente, até pelas ações que são boas, começa sempre com o pressuposto de que elas são más, né? Mas, enfim, com certeza, ninguém vai implantar um corredor de ônibus que passe em cima de uma escola que acabou de ser construída. Ninguém vai fazer isso. Seria um suicídio, né? Então, é óbvio que um funcional que foi desenhado em cima de uma aerofoto pode, eventualmente, lascar um muro de uma escola ou até passar por cima. Mas é óbvio que a gente tem que usar as vias existentes. A ocupação chegou antes da infraestrutura. Então, você tem que
readequar essa ocupação. Tem desapropriações? Obviamente tem desapropriações. Tem desocupações? Tem desocupações. No relatório do CADES, que foi aprovado, uma das principais exigências é o reassentamento de todas as pessoas. Os comércios têm que ser atendidos em outros locais, e com planejamento. Quer dizer, senão não é emitida a LAI, que é a licença de instalação, que não permite que se comece a obra. Nesses corredores, em média, teve 95 exigências para cada um deles. E que são exigências seríssimas. Seríssimas em todos os sentidos. Tanto da dificuldade de atender, quanto da importância delas. E, obviamente, se alguém chegar lá e falar, olha, está passando em cima de uma escola, a gente nem começa a discutir. Entendeu? Infelizmente, não. Né? Mas é isso, é só para... Não é nenhuma defesa, é um esclarecimento, tá? Porque eu não estou aqui para defender ninguém. Né? Tá bom? Obrigado. Obrigado, Fernando, pelos esclarecimentos. Eu acho que todos aqui não têm mais dúvidas, mas eu vou abrir a última pergunta para o nosso convidado. Por favor. Good day. All right. I thank you very much for your insight, and I have actually kind of one question to Constantino. In a certain way, I'm very sad that you mentioned the wicked problem, that you see something that responds to your activity, because it means basically that you are in a mess and we are creating, working with a problem that is not solvable. On the other hand side, I also think that actually, well, you or the local administration is at the core of organizing and dealing with this mess, with these different problems. And I would like to use it as for a very, very short question that is for me personally quite intriguing. Coming from the German background, actually we just discussed it yesterday, that so much depends on actually the quality of the local administration, on the people who are actually on the ground, and the way how they kind of represent the public good, and how they kind of try to make things work, especially in terms of regulations and planning. And so these local authorities are actually the kind of one of the key drivers in transforming an area. That would be, in that case, probably you and your colleagues. And as you said in your presentation, that you really enjoyed it, that so many universities and people are now looking at this place, and that you need help. I think I see that. We had the same point actually in Diadema when we had in 2009 our first workshop, where actually so much this kind of what can we do with coming out of this emergency mode, always kind of just reacting on problems that we have to solve or you have to solve. And it was also in our workshop in the Estudios Urbanos that we saw that this IAL and the possibility of planning something kind of on a local level is so much more important, or actually especially to complement the master plan, that I would really like to know that, well, especially because the universities, I mean, I'm flying back next week, so in terms of help, it's kind of a very, very short amount of time, and also for the universities, we can come in and make a workshop on this area because they think it's very important, but still also the university has a different agenda, and they do research, they can kind of start and intrigue some new developments and hope to push forward with something, but also they will retract some time, which in the end means that it comes very up to maybe something else that can help you. And that would be the question, if you could have, I don't know, 3 wishes, what do you need for doing this work? And I would propose probably more time, more money, of course, but maybe there is a little bit more specific, that maybe you can name some key ingredients where I say, well, if you could have that, then the whole planning procedure would be much, much different. Obrigado. Em português agora. Você só me deu 3 desejos? São tantos. Não sei, não consigo hoje falar quais são os principais, né? Alguns importantes. É trazer essa informação para dentro da prefeitura, né? Porque este intercâmbio que eu estou tendo aqui hoje
sou eu que estou tendo, não é a prefeitura. Então, isso precisa ser trazido para a prefeitura, ser divulgado essa possibilidade. Fazer um convênio de verdade, uma conversa mais próxima, né, para que a gente tenha acesso. É como eu falei no começo. Eu não trouxe dados, eu ia trazer alguns dados, mas eu não trouxe porque vocês têm dados muito mais precisos e melhores dos que eu domino, os que eu tenho lá. Então, uma possibilidade é essa. Foi o convite que eu fiz, e eu vou cobrar isso depois, vou levar para lá e vou trazer para vocês, que é fazer essa integração, pelo menos no nosso plano regional. Todas as subprefeituras farão os planos regionais, cada uma na sua área. A nossa vai ter a participação de vocês, com certeza, porque é necessário. Vocês têm um conhecimento, têm um domínio da região que lá não se tem. Até porque, como eu falei também, a subprefeitura não é um instrumento de planejamento, não é uma instância de planejamento. A subprefeitura hoje atua como zeladoria, basicamente. Cada vez menos a subprefeitura tem poder sobre a área. Isso significa menos dinheiro, menos trabalho, menos obras, né? Essas coisas todas são centralizadas nas outras secretarias. Então, a subprefeitura faz o quê? Faz a zeladoria, faz a limpeza do córrego, faz o corte do mato, faz o que dá para fazer com a equipe da casa e com os pequenos contratos que tem. Planejamento, nós não fazemos. Embora o meu departamento seja Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, o nome é legal. Mas o que eu faço lá é aprovação de projetos particulares, fiscalização de todas as obras particulares. A equipe de fiscalização da prefeitura envolve desde fiscalizar feira, ambulante, comércio de rua, comida de rua, lojas irregulares, construções irregulares, coisas que não têm licença para funcionar, um pouco do viário, todas as interferências possíveis caem lá na subprefeitura. Então, o planejamento lá na subprefeitura não existe, mas vai existir. Não tenho como pontuar 3 possibilidades, mas acho que uma delas, que é realmente fazer esse convênio, não comigo, mas com a equipe, com a prefeitura em si, esse é o desejo. Respondido? Ótimo. Depois de uma belíssima apresentação de 3 pessoas assim mostrando problemas, esclarecendo dúvidas e demonstrando o que é a área, eu vou encerrar a mesa agora com muita informação. Ok, muito obrigado. Desculpe a demora dessa mesa, mas foi muito rico esse trabalho que foi feito agora. Muito obrigado.